Bom dia, crianças. Voltamos então para a gente corrigir a atividade da página 131 e 132 de português. Bora lá? Número 1 diz para a gente transformar a locução adverbial, ou seja, as duas ou três palavrinhas, em um advérbio, ou seja, em uma única palavra, que termina em mente. Então, quando a gente faz alguma coisa de modo inteligente, a gente agiu o quê? Inteligentemente. Com muito cuidado. Cuidadosamente. Com certeza, certamente. De repente, repentinamente. Com calma, calmamente. De maneira tímida, timidamente. E de modo áspero, asperamente. Deu para entender? Número 2, nós vamos indicar as circunstâncias que os advérbios ou as locuções adverbiais expressam na frase. Então, eu vou vou falar a frase e vou dizer que circunstância qual a ideia que ele me dá. Então, por exemplo, o carrossel gira devagar. É o quê? O modo que ele faz. Qual é o modo? Devagar. Então, ele dá a ideia de modo, de como que ele faz. Letra B. Certamente, eles irão almoçar. Eu tô aqui, dando certeza. Então, é uma afirmação. O sol está muito quente. Eu tô dando o quê? Uma ênfase, uma intensidade. O sol está muito quente, tá? Tereza mora distante de mim. Qual é o lugar que Tereza mora? Distante. Ela tá onde? Distante, tá longe, tá? Então, é um lugar. Talvez ela viaje. Dá a ideia de quê? De dúvida. Ela tá dizendo que ela vai viajar? Não, ela tá dando uma dúvida. Talvez eu viaje. Então, dá a ideia de quê? De dúvida. O professor falou muito bem. Como é que é o modo que o professor falou? Bem. Então, bem dá a ideia do modo que ele falou. Ele poderia ter falado mal. Ele poderia ter falado depressa. Ele poderia ter falado calmamente. Mas ele falou bem. Então, bem é o modo que o professor falou. Letra G. Eles voltam de viagem amanhã. Que ideia dá a palavra amanhã? A ideia de tempo. Quando que eles vão voltar? Amanhã. Deu para entender? Viu como é fácil a gente classificar? Número 3. Reescreva as frases substituindo os advérbios destacados por locução adverbial. No número 1, a gente tinha locução e transformou em advérbio. Agora, a gente tem um advérbio e a gente vai transformar ele em locução adverbial. Então, olha só. Camila pedia atenção calmamente. Então, você vai escrever aí. Camila pedia atenção com calma. Letra B. A mãe respondia gentilmente. A mãe respondia com gentileza. Letra C. Vera depois explica pacientemente. Vera depois explica com paciência. Quem é pacientemente é porque agiu com paciência. Deu para entender quando a gente transforma de um para o outro? Deu? Número 4. Encontre no diagrama os advérbios que completam as frases adequadamente. Então, letra A. As flores da exposição são pontinho, lindas. Elas são o quê? Realmente lindas. E onde eu encontrei a palavra realmente? Na quinta linha, deitadinha, tem a palavra realmente. Letra B. As pessoas costumam ser sempre educadas em um novo ambiente. Então, onde eu encontro a palavra sempre no diagrama? Tá lá na última linha, deitadinho. Letra C. Certamente teremos que refazer o trabalho de história. Então, certamente é um advérbio de afirmação. E onde que eu encontro a palavra certamente? Na segunda linha, deitadinho. As pessoas deveriam falar pouco sobre as coisas que não conhecem. Pouco é o de intensidade. E onde eu encontro o advérbio de intensidade? O pouco. Tá lá na primeira linha, deitadinho. Nós gostamos de caminhar depois do jantar.
Então, dá a ideia do quê? Do tempo. Quando que ele vai caminhar? Depois do jantar. Então, onde eu encontro a palavra depois? Está na última linha, em pé. Número 5. Em qual das frases o termo destacado expressa a intensidade? Quando eu falo um exagero, quando eu dou uma ênfase. Então, olha só. Eu pensei muito sobre o que eu fiz e não tenho do que me arrepender. Isso dá a ideia de intensidade? Tá, eu pensei muito, eu fiquei, horas pensando, então eu pensei muito, dá uma intensidade. Agora, quando eu falo assim, provavelmente ele irá para a festa acompanhado. Eu tô dando uma ênfase? Não, provavelmente eu nem dei certeza se ele vai para a festa acompanhado. Eu tô dando uma dúvida. Então, não gera intensidade. Letra C. A leoa defende seus filhotes corajosamente. Qual é o modo que a leoa defende? Corajosa. Então, olha só, o que a leoa é? Corajosa. Qual é o modo? Corajosamente. Então, também não dá ideia de intensidade. E a última, entrei na sala em silêncio e assim permaneci. Então, qual foi o modo que eu entrei aí? Em silêncio. Então, também não dá ideia de intensidade. Somente a primeira frase, quando eu falo que eu pensei muito. Então, eu dou uma ênfase aí. Número 6, classifique os advérbios abaixo. Jamais. Dá ideia de quê? De negação. Ali. Dá ideia de quê? De lugar. Assim. Dá ideia de quê? De modo. Assim que eu acordar. Ele estava assim. Talvez. Dá ideia de quê? De dúvida. Debaixo. Dá ideia de quê? De lugar. Possivelmente. Dá ideia de quê? De dúvida. Tá dando certeza? Não. Possivelmente. Bastante. Dá ideia de quê? De intensidade. Antes. Dá ideia de quê? De tempo. Agora. Dá ideia de quê? De tempo. Perigosamente, dá ideia de quê? De modo. Como que ele agiu perigosamente. Então, é o modo. Número 7. Complete as frases abaixo com o advérbio indicado no parêntese. Então, eu digo assim, eu quero que ele complete com o advérbio de negação. Então, a frase é, André, pontinho, pontinho, entregou a pesquisa na data marcada. Eu posso escrever que o André não entregou a notícia a pesquisa na data marcada, que ele jamais entregou, que ele nunca entregou, tá? Você pode optar por uma dessas palavras aqui. Mas normalmente a gente escreve que o André não entregou. O advérbio de lugar. No meu quarto ficam os meus sapatos. Então, ali no meu quarto, aqui no meu quarto, aí no meu quarto, perto do meu quarto ficam os meus sapatos. Longe do meu quarto ficam os meus sapatos, tá? Letra C, um advérbio de dúvida, que eu vou botar assim, um advérbio de dúvida para eu completar a frase. Eu vá com vocês para a festa. Então, possivelmente eu vá. Cadê o de dúvida? Talvez eu vá, provavelmente eu vá. Todas essas frases, todos esses advérbios podem completar a frase aí. Advérbio de tempo. Tomei suco de uva. Pode ser agora eu tomei um suco de uva, ontem eu tomei um suco de uva, hoje eu tomei um suco de uva, tá? Tudo isso é ideia de tempo. Ontem, hoje, agora, sempre. Letra D, um advérbio de intensidade. Eu canto muito bem. O advérbio de lugar. Aqui já foi um ótimo lugar, ali já foi um ótimo lugar. Então, agora que a gente já corrigiu a atividade, te espero lá na página W Pensar. Combinado? Um beijo e até a próxima aula.